Olá pessoal, e bem-vindos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como sempre, vamos dar uma olhada em ações que talvez você queira comprar, ou talvez apenas colocar na sua lista de acompanhamento. Agora sei o que o título diz, mas este será um vídeo diferente. Vamos analisar muito mais do que apenas 4 ou 5 ações. Também quero comentar sobre os resultados da Nike. A Nike divulgou seus resultados trimestrais na terça-feira, após o fechamento do mercado, no momento da gravação. A ação caiu 11%, apesar de ter superado as expectativas em todos os aspectos no trimestre divulgado. Vamos falar sobre isso. E então vou mostrar dois trechos diferentes, claro, do lendário investidor Warren Buffett, falando sobre se ele gostaria ou não de usar sua enorme reserva de caixa para comprar empresas. Vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje. Aproveite esse tipo de vídeo como sempre, clique em todos os botões, agradecemos muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Deixe nos comentários as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/coutinvestor. Muito obrigado. Certo, então basicamente isso foi o que tivemos na terça-feira. Quando você estiver assistindo a isso, o mercado provavelmente já estará aberto. Mas mesmo se olharmos a movimentação do pré-mercado, ainda vai parecer tudo bem. Não há muito vermelho, a menos que nesse caso você esteja no setor de energia. Mas no geral, como você pode ver, foi um bom dia na terça-feira. Parece que vai ser mais um dia tranquilo na quarta-feira. Claro, tudo pode mudar com apenas uma postagem, com apenas uma manchete. Mas o que também vemos é que, bem, como já dissemos antes, os 10 melhores dias, a maioria desses melhores dias, vem depois dos piores dias. Se você saiu do mercado na segunda-feira, perdeu a terça-feira. Bem, azar o seu. Olhando para o S&P aqui no gráfico semanal, podemos ver que agora estamos recuperando e voltando a ficar acima da média móvel de 50 dias. No gráfico diário, como você sabe, estávamos sobrevendidos. 2 dias ou algo assim estivemos sobrevendidos. E agora subimos novamente. Ontem, o S&P subiu 2,9%. Então, uma vela verde enorme. Nosso RSI segue baixo, mas não estamos mais sobrevendidos. Agora vamos ouvir o que Warren Buffett disse sobre a recente queda. Vamos falar sobre isso. O mercado caiu bastante. Tanto o Dow quanto o Nasdaq estão em território de correção. É o pior desempenho trimestral das ações em cerca de 4 anos. As coisas parecem mais baratas para você? Não. 3 vezes desde que assumi, com certeza. Caiu mais de 50%. Quero dizer, se você olhar para os mercados, o pior provavelmente foi o período de 2007 a 2008, embora tenha tido aquela segunda-feira em que caiu 21% em um dia. Quero dizer, isso não é nada. Quero dizer, Isso não é motivo para animação ou achar que há muito valor. se eles estiverem 5 ou 6% mais baratos, isso não. Não estamos aqui para ganhar só 5 ou 6%. Quer dizer, claro, Quando comparamos com 2022, 2020, quero dizer, a crise de 2008, a bolha das .com e tudo isso. Sim, claro, o que tivemos agora não é nada, mas falando aqui, uma queda de 5%. 6% não é uma queda de 5% a 6%. O Dow caiu cerca de 10%, o Nasdaq caiu 11%. O S&P caiu quase 9%. As empresas que analisamos, algumas das melhores que existem, como vimos, caíram muito mais do que isso. Já vimos isso antes. Meta, Microsoft estão caindo 34% agora. Cerca de 30% Nvidia, Amazon, etc. estão caindo mais perto de 20%. Se analisarmos os nomes do setor financeiro ou de fintech aqui, caíram bem mais que 56%. Mercados emergentes também, muito mais do que apenas 56%. Talvez estejam falando apenas de empresas específicas que eles têm na própria lista de acompanhamento, isso também é possível. Só um pequeno lembrete de que eles também possuem uma posição muito pequena na Amazon. E acho que eles venderam 77% disso no último trimestre, ou talvez 2 trimestres atrás, o que pra mim não faz muito sentido. Eles ainda possuem muitas ações da Apple. Ele disse que sentiu que venderam Apple cedo demais, mas também comprou Apple bem no começo e ganhou, acho que ele disse, cerca de 100 bilhões de dólares antes dos impostos com isso. Eu sei que muitos compartilham esse tipo de vídeo dizendo que o mercado não está barato, mas acho que o mercado está bem mais barato do que o vídeo mostra. Além disso, ele está com muito dinheiro em caixa, foi o que disse. Ou a próxima grande queda no mercado para usar esse dinheiro? E se for isso, o que você acha que vem depois? sim, se houver uma grande queda, nós vamos usar esse dinheiro. Quero dizer, mas não vamos usar esse dinheiro só porque as ações ou os negócios estão atraentes para nós. E não estamos planejando vendê-los na próxima semana ou no próximo mês. Então queremos acertar nessas escolhas.
Isso aqui é novamente uma lição muito boa. Ele não vai simplesmente usar o dinheiro porque, as ações caíram, então eu tenho que investir meu dinheiro. Não, ele vai investir porque acredita que o que está comprando realmente vale a pena. Claro que ele, ou a Berkshire, está numa posição muito confortável porque eles têm mais de 300 bilhões de dólares em caixa. Sei que muitos de nós, especialmente quando jovens, pensamos, há muitas oportunidades e grandes empresas sendo negociadas a ótimos preços. Mas como você sabe, Warren Buffett e a Berkshire Hathaway, eles não são do tipo que vai lá e compra uma Nvidia, uma Meta, algo assim. Sim, eles têm a Apple, mas se você olhar as participações deles, é Apple, é American Express, é Coca-Cola, é Chevron, é Occidental Petroleum, etc. São esses tipos de negócios. São esses tipos de negócios porque eles entendem esses negócios muito melhor do que provavelmente qualquer outra pessoa. E eles entendem esses negócios mais do que as empresas de tecnologia, as de semicondutores, as fintechs, etc. Então, para eles faz muito mais sentido. Então, a afirmação de antes, de que uma queda de 5% a 6% é mais barata ou algo assim, pode fazer sentido porque esses nomes não caíram 20, 30, 40 ou 50% ou algo assim. Analisamos empresas porque buscamos crescimento, somos mais jovens e talvez gostemos de riscos. Talvez porque entendamos essas empresas, sim, essas empresas caíram muito mais. Ele também falou sobre o fato de que, sim, ele prefere gastar o dinheiro do que apenas ficar com dinheiro em caixa e ganhar um pouco de dinheiro, mas ele prefere comprar ótimos negócios. Isso então me leva a esses gráficos aqui. O índice PL do S&P 500 está próximo de 28 vezes. No que podemos chamar de mercado de baixa, em 2022 estávamos mais próximos de 20 vezes. Se olharmos para abril de 2025, estamos mais próximos de 24,5 vezes. Agora, se olharmos para o índice PL futuro do S&P, está em 21 vezes. Se olharmos para as mínimas de abril, 18 vezes. Se olharmos, claro, para 2022, o ponto mais baixo ali é 17 vezes. O pico bem antes foi de 24,5 vezes. Ou aqui em 2025, no início de 2025, também estava mais próximo de 24 vezes. Agora estamos em 21 vezes o índice PL futuro para o SP. É tão caro assim com base em todas as manchetes que vimos? Não, mas também não é o mais barato. Porém, na minha opinião, não está caro. Olhando para o índice PL do Nasdaq 100, estamos, sim, acima da faixa dos últimos 10 anos, digamos assim, em que ele tem sido negociado, 34,7. Então, ok, o Nasdaq definitivamente não está tão barato, mas se você olhar para o índice PL futuro do Nasdaq, ele está mais próximo de 20 vezes. 20 vezes você tem que voltar lá para, sim, 2022. Então, no mercado de baixa, mais para o final daquele ano de baixa de 2022, também estávamos negociando mais próximo de 20. 21 vezes o PL futuro para o Nasdaq 100. Tudo isso para dizer que sim, o próprio mercado pode não ter a maior correção de todas. Mas quando você olha para os dados, quando você olha para as empresas específicas, quando você olha para isso, o PL futuro, o PL negociado, claramente, tivemos até agora uma correção, digamos, forte e curta. Passando para o relatório de resultados da Nike, a Nike caiu 11% e voltou para baixo de 50%. Nos últimos 10 anos, essa ação caiu 14%. E claro, está passando por uma queda de 70% desde o pico no final de 2021. Agora, essa é uma empresa que está bem, pagando dividendos com um rendimento de 3,1%. Se a recuperação realmente acontecer, mas estiver acontecendo mais devagar do que o esperado, mas as coisas estiverem indo conforme o planejado, só um pouco mais devagar, então talvez, sim, abaixo de 50 pode começar a parecer bem interessante. Porque se olharmos os resultados do trimestre, o lucro por ação foi de 35 centavos, superando as expectativas entre 17% e 25%. Receita de 11,28 bilhões de dólares, uma leve superação, mais estável em relação ao ano anterior, com queda de 3% em moeda constante. Margem bruta de 42,2%, uma queda de 130 pontos base, mais 300 pontos base disso foram impacto de tarifas na América do Norte. A principal razão da forte queda das ações foi a projeção para o quarto trimestre e a receita caiu 24%. A Grande China caiu 20% no quarto trimestre, acelerando a limpeza. Converse despencou, queda de 35%. Encargo de 230 milhões de dólares com demissões, ligado à reestruturação da cadeia de suprimentos e da área de tecnologia. E a frase do CEO, a recuperação está demorando mais do que gostaríamos. Agora, algumas coisas boas.
O CEO diz que a ação de limpeza do Win Now será concluída até o final do ano calendário de 2026. A expansão da margem bruta deve começar no segundo trimestre do ano fiscal de 2027. Então, outono de 2026. O dia do investidor está planejado para o outono de 2026 na sede da Nike. Lançamento do produto Nike Mind. Eles têm mais de 150 patentes. Está esgotado em todos os lugares. Mais de 2 milhões de inscrições no Notifique-me para aqueles tênis de visual estranho. A Copa do Mundo de 2026 também é um grande catalisador. A ofensiva no futebol será lançado com o Mercurial em junho. Mais de 5 mil pontos de venda foram aprimorados. Sim, a Copa do Mundo, claro, para a Nike, para a Puma, para a Adidas, etc. Vai ser um catalisador para eles. Então, com a Nike agora, acho que se você comprar, sim, pode ser uma ação. Se a virada acontecer, pode ser uma ação que no futuro você olha e diz: abaixo de 50 foi uma boa compra, e agora está me dando um bom retorno. O dividendo é reinvestido em mais ações da Nike, fazendo a bola de neve crescer. Vou comprar? Provavelmente não. Agora vamos ao momento que todos estavam esperando. Uma visão geral da maioria das ações que cobrimos. A maioria delas eu também possuo. Vamos dar uma olhada no drawdown, no PL dos últimos 12 meses, no PL futuro e se está abaixo da média. Começamos com aquela em que o drawdown é o mais agressivo, que é a Shift 4. Drawdown de 59,7% em relação às máximas de 52 semanas, PL dos últimos 12 meses de 40,5 vezes, PL futuro de 3,9 vezes. Então, está abaixo da média histórica? Sim, na verdade está perto das mínimas históricas. Quanto a Robinhood, drawdown de 55% em relação às máximas de 52 semanas, P/L dos últimos 12 meses de 33,8 vezes, PL futuro de 32 vezes. Aqui sim, também está abaixo da sua média, embora não tenhamos uma média de 5 ou 10 anos para comparar, mas está abaixo da média, o que faz sentido. Quanto à Rubrik, drawdown de 52%. Claro, aqui a Rubrik ainda não dá lucro, então não sabemos qual será o PL dos últimos 12 meses ou o PL futuro. Podemos apenas dar uma olhada no relação preço-vendas dessa empresa por enquanto, mas está próximo do preço do IPO. Quanto a SoFi, drawdown de 51,5% P/L dos últimos 12 meses de 40,7 vezes PL futuro. Bem, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, está bem baixo. É 15 vezes 12 vezes. Realmente depende de quando e de quais estimativas você vai usar. Está abaixo da média histórica. E aqui novamente a SoFi ainda não tem 5 anos de lucratividade, mas em breve teremos. Quanto ao PayPal, faz tempo que a gente não fala dele. Ainda assim, um drawdown de 43,1%, PL dos últimos 12 meses de 8,4 vezes, PL futuro de 7,3 vezes. Está abaixo da média histórica sim, e também é o menor PE de todos os tempos. Quanto a Rocket Lab, também teve um drawdown de 35%, não é lucrativa, então não dá para analisar isso. Eu nem percebi que a Rocket Lab caiu abaixo de $60 alguns dias atrás, porque enquanto a ação caiu 21% em apenas uma semana, e aqui também a gente não tem muitos dados históricos para analisar, então vamos pular essa. Quanto ao Mercado Livre, teve uma queda de 34,6%, PL atual de 43,9 vezes o PL futuro em 24 vezes, é o mais barato em anos. O mesmo, na verdade, com a Uber, caiu quase 30%. O PL atual está em 15,2 vezes, o PL futuro em 18 vezes. Por que isso? Porque no PL atual há aquele impacto pontual benéfico nos lucros. Então é por isso que parece melhor no PL atual do que no futuro. Mas ainda assim, está abaixo da média histórica e perto do menor valor já registrado. Quanto ao restante aqui, temos a Micron. A Micron também está passando por uma queda de 28,3%. E essa queda começou literalmente há algumas semanas. PL atual de 16 vezes, PL futuro de 4,7 vezes. Agora, com uma empresa como a Micron, é claro que sabemos porque o PL futuro está tão baixo no momento, certo? Porque o mercado ainda teme que esse seja um negócio altamente cíclico. Mesmo o PL atual de 16 vezes não é tão caro para uma empresa que está crescendo tão rápido, tanto em receita quanto em lucro, e as margens também estão explodindo. O mercado está basicamente dizendo, sabe de uma coisa? Ok, tudo está ótimo aqui, mas será que eles conseguem sustentar isso? E se conseguirem, por quanto tempo? Eu estou prevendo que o crescimento vai continuar por muitos anos. As margens talvez não. Mas mesmo assim, não faz nenhum sentido para mim que a Micron esteja sendo negociada a 4,7 vezes o lucro futuro. Se ela estivesse sendo negociada a cerca de 16 vezes o lucro futuro, aí eu diria, ok, talvez isso faça um pouco mais de sentido.
Mas a 4,7 vezes não faz tanto sentido, mesmo que estejamos chegando ao topo desse ciclo. Seguindo em frente, temos a Netflix, com uma queda de 28,3%, negociando a um PL de 38 vezes e um PL futuro de 29 vezes. Então, essa é uma das mais caras do mercado. Mesmo assim, historicamente está abaixo, pois a média dos últimos 5 anos era 58 vezes. Mas, como você sabe, só cair muito não significa que está barato. Assim como Warren Buffett disse, só porque as coisas caíram não significa que eu tenha que comprar automaticamente. Mas para uma empresa como a Netflix, ela está mostrando que pode crescer de forma sustentável. Ela pode crescer de forma lucrativa também. E claro, grande parte dessa queda foi por causa daquela possível aquisição da Warner Brothers, que não aconteceu. Indo para o próximo, uma das escolhas mais óbvias, na minha opinião, que é a Meta, com uma queda de 28,1%, 24,4 vezes o PL atual, 13 vezes o PL futuro. Sim, aqui também. Historicamente, está abaixo da média e está no limite inferior da faixa dos últimos 5 anos. Quanto a Nebulous, ainda é cedo para dizer, mas também está passando por uma queda de 26,5% novas participações, queda de 24,3% aqui também. O índice preço-lucro projetado, na minha opinião, está muito barato, e na verdade é o mais barato desde que eles se tornaram lucrativos. AMD, queda de 23,8%. O índice preço-lucro passado não é o mais barato, o PL projetado é de 24 vezes. Quando você vê a Nvidia a 19 vezes, essa dúvida surge. Nós mesmos já questionamos isso recentemente. Por que o mercado atribui à AMD um PL projetado maior que a Nvidia? É puramente porque a AMD, bem, está partindo de uma base menor, e por isso a explosão de crescimento pode acontecer mais do que com a Nvidia? Ok, bom argumento, mas a Nvidia, mesmo com o tamanho que tem agora, ainda está crescendo 70% ano após ano. Então, na minha opinião, existe aqui um pequeno descompasso. E isso está vindo de alguém que possui ações da AMD. E aqui também, claro, está na faixa mais baixa, porque a média dos últimos 5 anos era de 120 vezes. Quanto à local, queda de 22,7%, 20 vezes o preço, lucro atual, 14 vezes o preço barra lucro futuro. Você me conhece, essa é uma empresa muito barata. Amazon, queda próxima de 20% preço, lucro atual de 29,1 vezes preço, lucro futuro de 11 vezes. E mesmo do ponto de vista do múltiplo sobre o EBIT, está muito barato. Como você pode ver, é o mais barato desde que passou a ter lucratividade consistente. Nvidia, acabamos de falar sobre ela. Está muito barato para uma empresa tão incrível e extraordinária. Google Alphabet caiu 17,6% com um P/L histórico de 26,6 vezes e um PL projetado de 19 vezes, e agora está sendo negociada na média dos últimos 5 anos. Lembra do que dissemos sobre o Google Alphabet antes? Sempre foi negociada com um certo desconto em relação aos seus concorrentes. E então tivemos, claro, aquela grande valorização e a ação subiu bastante, sendo negociada a um PL de cerca de 30 vezes. Agora estamos um pouco abaixo, mas eu realmente acho que uma empresa como o Google Alphabet vai provar que é uma das maiores vencedoras nesse espaço de IA. Sei que esse não é o formato tradicional de analisar 4 empresas específicas, etc. Faço esses vídeos há tempo e já apresentei a visão geral da carteira. Então você basicamente já sabe o que compro e as empresas que cobrimos. Talvez a gente cubra ainda mais empresas, porque, como você sabe, Reddit provavelmente não estava nessa lista. Se Limited não estava na lista. Muitas das nossas outras empresas não estavam na lista. Se quiser que eu atualize a lista, faça a sua. Coloque nos comentários e provavelmente revisaremos em outro vídeo. Mas para o mês de abril, quero dizer, eu poderia ter feito uma piada porque é o dia da mentira. Então, eu poderia ter feito uma piada no começo do vídeo, mas não fiz porque é bobo. De qualquer forma, às vezes sou bobo. Voltando para as coisas sérias aqui, porque tivemos, na minha opinião, uma queda considerável, especialmente no setor de crescimento, no setor de tecnologia e no setor de IA. Pensei que seria melhor analisar várias empresas, assim cada um pode dizer, ok, isso é o que tenho na minha carteira. Não sabia que tinha caído tanto em relação às máximas das últimas 52 semanas, eu não sabia se estava sendo negociada abaixo ou um pouco acima da média dos últimos 5 anos, já que nada realmente atendia a esse critério. Por isso, acredito que essa seja a melhor opção, especialmente com o início de abril. Ainda devemos enfrentar muita volatilidade. Como você sabe, qualquer tweet, postagem, entrevista, o que for, pode mudar o humor do mercado. Eu realmente acredito que o presidente Trump vai falar mais tarde hoje. Então isso pode definitivamente impactar o mercado de amanhã. Portanto, esteja preparado para mais volatilidade. Planeje-se para isso. Quero dizer, temos feito muitos vídeos meio terapêuticos nos últimos dias e semanas para garantir que estamos preparados, para garantir que analisamos nosso portfólio.
Não fazemos movimentos bobos. Olhe para as grandes empresas que temos. Porque sim, durante uma queda é geralmente quando você toma as decisões que quer manter. Quando tudo sobe, ninguém se importa, pois tudo está em alta. Quase não vejo comentários perguntando por que uma ação subiu. Mas eu vejo, porque essa ação caiu na semana passada? Porque essa ação está caindo 10, 15% hoje. Durante as quedas, as pessoas costumam analisar o portfólio e decidir qual empresa preferem, mesmo ambas estando em baixa. Então é melhor comprar mais da empresa que gosto. Isso é totalmente normal. A gente sempre volta para os mesmos cenários, as mesmas histórias, as histórias do Peter Lynch. Você começa com 10 e pode acabar com 5. Isso é totalmente normal. Mas pelo menos você sabe que gosta bastante desses 5, porque são esses 5 que você decidiu manter quando o mercado caiu. Quando o mercado caiu, você tomou essa decisão difícil. Tenho certeza de que você ficará feliz quando tudo melhorar, pois sua análise criteriosa e sua pesquisa fizeram você escolher a empresa certa. Você escolheu a empresa mais forte, que vai se tornar ainda mais forte quando sairmos dessa situação, bem, ruim. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo. Estou na Grécia e vou ficar aqui pelos próximos dias. O tempo está ruim no momento, mas espero que melhore um pouco. Enfim, é isso que eu tenho para vocês agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!